Existe, de fato, um açougueiro do Bayou assombrando as ruas de Houston, tirando a vida de pessoas inocentes e deixando seus corpos flutuando nos cursos d'água ao redor da maior cidade do Texas? Será coincidência que tantas pessoas tenham caído na água de forma não criminosa numa metrópole com milhões de habitantes? A resposta ficou mais complexa com novas informações sobre o número de mortos nos bairros de Houston na última década. Analisamos essas estatísticas e seus possíveis significados. Bem-vindo ao Sai do Bar, apresentado por Lei e Crime. Eu sou Jesse Weber. Equipes de jornalismo investigativo em Houston, Texas, divulgam novas estatísticas. Novamente, a atenção se volta aos pântanos da região e à quantidade de corpos retirados da água nos últimos anos. Isso só aumenta a especulação sobre um possível serial killer, o açougueiro do pântano, à espreita no Texas. E já falamos sobre isso antes, já discutimos essa situação estranha aqui no CD Bar. Segundo o Departamento de Polícia de Houston, entre 13 de setembro de 2024 e 20 de setembro de 2025, policiais atenderam 39 casos de corpos encontrados em pântanos da região. As causas da morte ainda eram desconhecidas para mais de 12 pessoas. Ao menos 11 tiveram causas indeterminadas, segundo registros policiais à Houston Public Media. Mas em meados de setembro, um corpo foi encontrado no Brays Bayou. Após vários dias, autoridades identificaram Jade McKissick, 21 anos, estudante da Universidade de Houston. Ela sumiu após sair de um bar no centro. A polícia afirma que foi vista pela última vez sozinha em um posto de gasolina comprando uma bebida. As câmeras a perdem de vista e só voltou a ser vista quando seu corpo foi encontrado. De acordo com um comunicado da polícia de Houston, abre aspas, uma autópsia realizada pelo Instituto de Ciências Forenses do Condado de Harris não revelou sinais de trauma ou crime e a causa da morte ainda está sob investigação. Mas McKissick não foi a única encontrada em um Bayou em 15 de setembro. Poucas horas depois, no mesmo dia, o corpo de Rodney Chapman, de 43 anos, foi encontrado no Bayou de Green. A irmã dele disse ao KHOU que o corpo do irmão estava sem camisa. Ele parecia usar short e meia quando foi encontrado. No dia seguinte, em 18 de setembro, o corpo de Seth Hansen, 24, foi achado em White Oak, Bayou. O Departamento de Polícia de Houston informou que testemunhas viram alguém pular no Buffalo Bayou e não retornar à superfície. Esse homem foi identificado como Arnulfo Alvarado, de 63 anos. Michael Rice, que teria 66 ou 67 anos, foi encontrado morto, também no Buffalo Bayou, em 20 de setembro. Em 25 de setembro, uma sexta pessoa foi encontrada morta em poucos dias. Os restos de Micaela Miller. Ela foi identificada após a polícia divulgar a foto de uma tatuagem com 3/8 no pulso e pedir ajuda ao público. A polícia de Houston afirma que 28 corpos foram encontrados em córregos da região neste ano. E esse número realmente chamou a atenção das pessoas. Por isso, surgiram rumores sobre uma onda de assassinatos que estão nas manchetes desde então. As autoridades precisaram se pronunciar. O prefeito da polícia de Houston, John Whitmire. Eles insistiram várias vezes que não existe ligação entre as mortes. Na verdade, ouça o que foi dito em uma coletiva de imprensa em setembro. Não temos nenhuma evidência de que há um serial killer à solta em Houston, Texas. Deixe-me repetir, não há evidências de que exista um serial killer à solta nas ruas de Houston. Se existisse, eu contaria para vocês antes. Não há evidências, e eu repito, não há evidências que sugiram que qualquer um desses incidentes esteja conectado. Em todos os 5 incidentes, o Instituto Médico Legal vai determinar a causa da morte. A investigação desses incidentes está pendente da determinação do Instituto Médico Legal. Para nós, como agência, rumores geram medo e ansiedade em nossas comunidades. É importante confiar em informações verificadas e nas investigações. Precisamos comentar sobre as novas estatísticas reveladas pela KPRC-2, afiliada da NBC no Texas.
Uma nova análise revela quantos corpos foram levados ao Instituto Médico Legal do Condado de Harris após serem encontrados nos baios de Houston. O veículo de notícias pediu informações ao Instituto Médico Legal e obteve os dados. O veículo de notícias pediu informações ao escritório do médico legista e recebeu dados desde janeiro de 2017. É sobre isso que queremos falar. Certo. Então, para me ajudar a analisar esses números, entender o que eles realmente significam, quero dar as boas-vindas de volta. Amigo do programa, ex-oficial de operações especiais da CIA e ex-agente especial do FBI, autor de O Espião Inesperado, colaborador de Segurança Nacional da News Nation. São muitos títulos. Tracy Walder está conosco agora. Tracy, é muito bom te ver. Obrigado por dedicar seu tempo. Você já esteve aqui antes para falar sobre esses casos de possíveis assassinos em série. Só para esclarecer, com toda a fascinação e atenção nesse caso, também falaremos das estatísticas. Qual é a sua teoria geral sobre o que está acontecendo aqui? Eu acho que a parte mais difícil, para ser completamente honesta com você, é que cerca de 2/3 desses casos não tem uma causa de morte definida, certo? Eles não explicaram como essas pessoas morreram ou chegaram ao pântano. Acredito que isso acaba gerando especulação pública. Também acredito que quando a polícia ou o departamento de polícia de Houston afirmam algo de forma tão enfática, isso é relevante. Isso não é de um serial killer, sem causa de morte definida. Isso realmente começa a fazer com que as pessoas questionem muito tudo isso. E quando você tem esses agrupamentos, e só em um baiú, certo? Você tem 16. E é aí que eu acho que isso começa a entrar. Será que isso é realmente obra de um serial killer? Sim. E, aliás, a dificuldade de uma, duas ou três pessoas cometerem todos esses crimes só para argumentar do ponto de vista da especulação. Se fossem responsáveis por muitas mortes. Atualmente, é raro uma, duas ou três pessoas conseguirem isso? Então, quero dizer, você está se referindo a isso? Quase como um grupo de assassinos em série, basicamente? Vamos dizer uma pessoa, ou vamos dizer, sim, eles são um grupo pequeno, mas quero dizer, até mesmo uma pessoa. Suponha que haja alguém capaz de matar todas essas pessoas. Na sua experiência, nos dias de hoje, isso seria possível? Que alguém conseguisse fazer isso e não ser pego? Não digo que seja impossível, porque nada é impossível, né, Jesse? Mas acho que numa dessas, o que você tem? 5 pessoas vão parar em um pântano em apenas 6 dias. Isso é realmente rápido. Eu também acho que nos dias de hoje, como você mencionou, com câmeras de segurança, todas essas coisas, não ver alguém é incomum. Mas, novamente, não nego que isso seja um problema. Eu acho que, como esses corpos acabam sendo encontrados na água, as evidências forenses neles são Vão? muito poucas e difíceis de encontrar. Então, os policiais, para identificar, sabe, um autor do crime, realmente dependeriam de evidências fora do corpo em um caso como esse. Não, é um ponto realmente bom. E veja, há vários fatores a serem considerados aqui. As mortes ocorreram em locais e circunstâncias diferentes, mas há claramente um padrão. Quero ver alguns desses registros encontrados pela KPRC-2. Então, desde o começo de 2017, foram encontrados 189 corpos nos baiús. Pense nesse número, ok? Você vê os números na tela. 2024 e 2025 foram os anos com mais corpos retirados da água. 34 no ano passado, 28 neste ano, isso de acordo com os registros do Instituto Médico Legal do Condado de Harris, que a KRPC-2 analisou. E quando se trata das causas das mortes, o Instituto diz que a maior causa está listada como indeterminada, com 39% ou 75 mortes e 24% são classificadas como afogamentos acidentais. 13% são situações em que as pessoas tiraram a própria vida. 9% ou 17 casos foram homicídios. Então, Tracy, quais são os seus pensamentos iniciais sobre esses números? É difícil. Obviamente, eu moro no Texas, né? Você tem um corpo d'água, você tem umidade e você tem calor. E eu não quero ser gráfica, mas acho que vai ser difícil, em alguns desses casos, determinar a causa da morte. No caso dos homicídios ou de pessoas que tiraram a própria vida, essa é uma informação que provavelmente receberam da família, né?
indicando que aquela pessoa iria tomar esse tipo de atitude. Então, eu acho que isso é o que vai ser difícil. É por causa de como esses corpos foram encontrados e do tempo que ficaram submersos. Os restos mortais, por si só, como mencionei antes, praticamente não vão ter nenhuma evidência forense neles. E isso será bem difícil de determinar. E quando você tem esse tipo de informação ambígua circulando, isso pode levar a muita especulação. Eu entendo o motivo. 189 mortes. Isso parece muito para você? Durante esse período de tempo, talvez não, mas Como? você mencionou antes, o período de 2004 a 2005, isso para mim parece muito na cidade. Sim, 2024. 2025, sim, sim. Eu sei que diferentes jurisdições e escritórios podem ter parâmetros ou diretrizes diferentes quando dizem que algo é indeterminado. Mas, em geral, ao ver esse número de casos indeterminados, isso já indica que a investigação foi encerrada. Não investigamos mais ativamente, vamos focar em outros casos. Se surgir algo, ouviremos. Mas o que isso significa? Quero dizer, isso significa que o caso está encerrado para esses? Isso não encerra o caso, apenas pode dificultar a investigação, certo? Então, se não foi declarado como homicídio, isso não vai imediatamente mobilizar toda a força da polícia e suas habilidades investigativas para um caso assim. Se você não consegue identificar de início que é um homicídio, certo? Eu não quero dizer que eles vão encerrar o caso, colocar de lado e nunca mais pensar nisso. Eles podem tentar investigar essa causa da morte de outra forma. Mas, como eles não podem, neste momento, classificar isso como homicídio, eles não têm todo o poder da polícia investigando isso. E indeterminado pode significar, potencialmente, que houve algum crime. Só não está determinado neste momento. Pode significar outra coisa. Mas se você está chamando atenção para isso, eles precisam criar uma força-tarefa própria, eles trazem recursos externos. O FBI propõe investigar por 6 meses todos os casos para buscar possíveis ligações. Eles precisam fazer isso? Eles não precisam, esse é o ponto. Eles poderiam. Digo sim. Se quer que eu seja honesta, acho que é do interesse público, especialmente com tantos casos indeterminados. Se tivesse só um ou dois, infelizmente, permaneceram indeterminados. Talvez eu possa entender não trazer tudo isso à tona e criar uma força-tarefa, mas quando você tem tantos casos indeterminados assim, isso pode criar um problema em que o público talvez não esteja seguro, dependendo das causas dessas mortes. Eu imaginaria que vocês iriam criar uma força-tarefa para tentar identificar isso e descobrir o que está acontecendo aqui. E de acordo com o prefeito, há 4.000 quilômetros de córregos na região de Houston. Não há apenas um pequeno corpo d'água, onde esses corpos continuam sendo encontrados. Quando você olha para isso, fala sobre 189 corpos encontrados desde 2017, acho que faz um pouco mais de sentido. Você fala de corpos d'água. Não sou do Texas, mas acho que é algo a se considerar aqui. Quando falamos sobre isso, Quero dizer, Liz e Houston são basicamente um grande grupo de bayous. Pensei nisso porque, sabe, você está certa. 189. Não estou minimizando a morte dessas pessoas. Mas quando você tem tantas milhas de bayou, sim, é como uma gota no oceano. Mas quando você começa a ver que 16 foram encontrados em um deles, para mim, isso é um número muito alto sendo encontrado em apenas um dos bayous. Em alguns há um ou dois, mas em um são 16 e em outro 9, então em alguns desses. Acho que seria interessante para eles verificar onde estão esses agrupamentos e se há algo ocorrendo nessas áreas. tenho mais estatísticas sobre os falecidos em 1 minuto. Mas falando de modo geral, se você está vendo uma morte, 2 mortes, 3 mortes, eu não vejo. A polícia não monta um perímetro ao redor desses pântanos para ver o que está acontecendo. Quero dizer, essa parte me pareceu estranha, certo? Não deveria haver algum tipo de vigilância para ver o que está acontecendo nessas áreas. Sim e não, fazem isso em Austin. Obviamente, eles Morrem nos canais de lá. Eles instalaram mais câmeras, mais luzes, esse tipo de coisa. Sobre o viés, o Departamento de Polícia de Houston tem um tamanho limitado e só consegue monitorar até certo ponto. Mas em relação aos próprios bayous, eles são tão vastos e existem tantos deles. Provavelmente seria do interesse deles instalar mais câmeras. Tudo isso custa dinheiro, então eu não sei qual é o orçamento deles. Eles não podem só montar perímetros e vigiá-los.
porque não sabemos quando alguns desses agrupamentos ocorreram. Quando foi encontrada a primeira pessoa e quando a última pessoa foi retirada. Se isso aconteceu em um ano com só 4 pessoas, você ficará nesse pântano por 12 meses. E isso não é necessariamente viável. Voltando às estatísticas, 85% das pessoas encontradas eram homens, segundo o escritório do legista. 14% eram mulheres. Alguns restos estavam muito degradados para a identificação. Tracy, esse número te surpreende? Sim, surpreende. E o motivo pelo qual isso também me surpreende é porque você e eu já conversamos sobre isso, sabe? Em outros cursos d'água em Austin e também em Chicago, esses também foram, em sua maioria, homens, uma porcentagem muito alta, então mais de 85% mais ou menos, como você está mencionando aqui. Então, sim, acho interessante que estamos lidando, em sua maioria esmagadora, com um único gênero de pessoa. Existe alguma diferença em termos de morte ou investigação? Quando você está lidando com gênero, quero dizer, se você está pensando em como a maioria dos homens morreu, se a maioria das mulheres morreu, isso altera a análise dos investigadores. Isso altera a abordagem desses casos? Isso significa algo para você? Eu, pessoalmente, nunca abordei um caso de forma diferente, sabe? Com base em gênero, realmente nunca. Acho que quando você tem alta concentração, certo? Ao analisar o trabalho de um serial killer em busca de padrões, várias mortes são um grande sinal de alerta. Bem, Em termos do padrão, quando a esmagadora maioria deles é do sexo masculino, e você também está falando de todas as raças, gêneros e idades diferentes. Voltando à ideia de um serial killer, seria atípico para um serial killer fazer isso? desculpe, Jesse, você quer dizer específicas sobre gênero? Sim, tipo, se você está falando sobre um possível serial killer, ele focaria em uma raça, um gênero, uma idade? Ou na sua experiência, ao analisar essas pessoas, pode ser que elas não discriminem em relação às vítimas. A maioria dos serial killers, eu gostaria de dizer todos, mas a maioria discrimina nesse aspecto. Eles buscam mesmo um tipo específico de pessoa, não é? Agora, essa discriminação ela pode vir de várias formas diferentes. Pode ser gênero, pode ser raça, pode ser religião, pode ser idade, pode ser tantas coisas diferentes. Então, sim, em um caso como esse, onde você vê novamente a grande maioria sendo homens, então, sim, eu não quero dizer que todo serial killer foca em um tipo, mas eu diria que 95% dos serial killers realmente restringem para um perfil específico. Aliás, a idade também. A maioria está entre 30 e 39 anos de idade. Então, estamos falando de 47 mortes nesse grupo etário, entre 30 e 39 anos. Tem algo que deveríamos considerar sobre isso? De novo, como você mencionou antes, eu também acho que isso levanta a possibilidade de um assassino em série. Sabe, normalmente quando você tem mortes acidentais, esse tipo de coisa, acidentes não discriminam. Você terá homens, mulheres e idades variadas, entre outros. Então, isso, de certa forma, me preocupa, porque a maioria deles, mais de 85%, são homens. E então, nesse meio tempo, esse grupo etário realmente me deixa um pouco alarmada em relação ao tipo de pessoas que estão falecendo. Não é surpresa que a falta de informações seja muito frustrante para as pessoas. É frustrante, especialmente para os familiares. A família de Kenneth Cutting, de 22 anos, encontrado morto em Buffalo Bayou no ano passado, falou a KHOU no mês passado. O pai dele disse: "Já faz 1 ano e meio que estou esperando. Ele não caiu naquele baiô. Alguém colocou ele naquele baiô." Segundo Cutting Sr., a causa da morte do filho segue indeterminada. A WHAS 11 informou que a polícia de Houston encerrou o caso sem encontrar evidências de homicídio. Cutting continuou: "Não sei se há um serial killer, mas como tratam esses corpos é ridículo." Tracy, o que acha? Qual sua resposta? Sim, acho que entendo de onde a família está vindo. Acho que eles ainda não sabem a causa exata da morte do ente querido. E então, para a polícia dizer tão rapidamente que não é isso. O trabalho de um serial killer leva a família a acreditar que isso não está sendo totalmente investigado.
E eu realmente acho que as famílias merecem isso. Eu realmente acho que as vítimas merecem isso. E eu acho que isso é o que mais surpreende, como você mencionou, essa falta de informação, não é? Você está certa, é uma falta de informação. Porém, é exatamente essa falta de informação. Mas a reação rápida e a declaração do Departamento de Polícia de Houston de que esses casos não são de um serial killer. Nem obra de serial killer. Dizem que não foi homicídio, pois não há evidências. Como determinam isso? E como eles determinam isso potencialmente tão rápido? Não sei o prazo definido, quando concluíram que não havia evidências de homicídio. Mas como você descarta isso? É isso que eu. Então, eu não sei com que rapidez eles chegaram a essa conclusão. Eu não tenho acesso a isso. Eles. Não tem, de modo geral. Então. Prefiro não entrar em detalhes, mas muita coisa depende da condição do corpo. E como eles encontraram isso, e quanto tempo isso vai levar, e por quanto tempo eles vão ter qualquer tipo de análise forense para retornar. Você não sabe se eles fizeram exames toxicológicos nem quanto tempo isso vai durar? Acho que não acharam DNA nesses corpos por estarem submersos. Novamente, só estou supondo, não sei. E tudo isso vai levar um tempo, infelizmente, para ter um retorno, por isso estou tão surpresa. Pode levar meses, para ser completamente honesta com você, Jessie, para conseguir todas essas informações de volta. Não sei o quanto o Departamento de Polícia de Houston está sobrecarregado. E é por isso que, de novo, estou tão surpresa que eles tenham feito essa declaração tão rapidamente. E eu só quero saber a sua opinião sobre isso. Tenho certeza de que há uma teoria de que as autoridades dizem algo, mas acreditam em outra coisa, certo? Eles podem estar dizendo que não há nada para ver aqui, que não há nenhum serial killer. Não há motivo para alarme público, embora as autoridades pensem: opa, pode haver alguém por aí. Podem haver várias pessoas, mas não acredito que isso seja verdade. E eu estou curioso sobre a sua perspectiva em relação a isso, porque me parece que, se realmente houvesse um perigo para o público, as autoridades teriam a responsabilidade de compartilhar essa informação. E principalmente porque quem seria? Eles precisariam do público. Eles precisariam do público. Para mais informações, há alguém à solta, algo está acontecendo. Fiquem atentos. Aqueles que podem acreditar que as autoridades não estão sendo 100% transparentes sobre o que estão vendo, que talvez estejam investigando isso secretamente. Qual seria a sua resposta para isso? Sim, estou com você, Jessie. Eu não acredito que, no fim das contas, o trabalho das autoridades seja outro além da segurança pública. É manter o público seguro. Então, se existe uma ameaça lá fora, e eles realmente acreditam que existe uma ameaça, eu entendo. Não divulgar todas as informações sobre essa ameaça. Se você precisa capturá-los e tudo mais, você não quer expor tudo isso. Mas você tem a responsabilidade de informar o público para que estejam atentos e vigilantes. Então, eu não acredito que eles saibam um pouco mais, mas não acredito que estejam escondendo nada, meio que segurando isso. Este é um serial killer porque é trabalho deles proteger o público. Esse é o principal trabalho deles. TRACI Walder, muito obrigado por participar. Agradeço como sempre. Obrigada por me receber, Jessie. E isso é tudo que temos para vocês agora, aqui no Sidebar. Muito obrigado a todos por nos acompanharem. Inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir seus podcasts. Siga-me no X ou Instagram. Sou Jesse Weber. Até a próxima.